Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí de Atos 6 e 7. Isso mesmo, vamos falar aí de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro que morreu aí por seguir Jesus. Então, se você estava procurando alguma coisa aí nesse tema, Atos 5, Atos 6, Atos 7, já se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o seu like, tá bom? Se você é novo por aqui, nós estamos num grande desafio no mês de fevereiro de 2022, a leitura de Atos, um capítulo por dia, tá? Eu tô um pouquinho atrasada nos vídeos aqui no YouTube, porém no meu Instagram, todos os dias no meu story, eu estou comentando capítulo por capítulo. Então, se você ainda não me segue, o link está aqui na descrição, Miriam e Esca, tá bom? Enfim, eu vou tentar aí acelerar pra gente ter pelo menos um vídeo de cada capítulo. Hoje eu vou falar sobre Atos 6 e 7. Então, o que estava acontecendo ali? A igreja estava crescendo, né? A igreja estava aí em grande progresso e eles estavam ali com alguma dificuldade na distribuição dos alimentos, né? Os apóstolos ali, os discípulos eles estavam ali com algumas dificuldades. E aí eles, o que que eles falaram? Ó, vamos eleger 7. Vamos eleger 7 homens aí para nos ajudar a servir as pessoas a distribuição de alimentos, porque nós precisamos orar, nós precisamos preparar a palavra. Enfim, eles estavam aí, nunca tinha igreja, né? Nunca teve a igreja. Então eles estavam, enfim, sabendo como que era o funcionamento, como que era uma logística, né? Uma logística de uma igreja é algo muito grande. Às vezes as pessoas que acham que é só ir lá pregar, mas tem uma logística toda por trás, uma estrutura numa igreja. E como eles eram os primeiros aqui, eles estavam vendo o que funcionava, o que não funcionava, o que estava acontecendo, e aí eles tiveram essa ideia. E Estevão foi um desses 7 escolhidos para servir as mesas ali, a distribuição de alimentos, para ajudar. E aqui, né, no versículo 6, do capítulo 6, eles falam assim, né, ó, escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Passaremos essa tarefa para eles. E eles iam se dedicar à oração e à palavra. Então, eles precisavam de alguém cheio do Espírito Santo, de bom testemunho e de sabedoria. E aí eles falam, né, que encontrou Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí tem todos os nomes aqui. E a palavra de Deus, de Jesus ali, ia se espalhando, né, rapidamente. O número de discípulos de Jesus só crescia. E aí o que acontece? Estevão foi preso. Pagaram ali para algumas pessoas falar que ele estava blasfemando contra Moisés, contra a lei de Moisés, né? Mentiram a respeito dele. E é algo legal a gente falar sobre a mentira, né? Porque muitas vezes muitas pessoas passam por dificuldades por causa da mentira, ou até mesmo morrem por causa da mentira. E foi aqui, né, o que aconteceu com Estevão. No capítulo 6, ele é preso, porque a perseguição começa, a oposição começa, e ele, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Isso é algo muito legal da gente refletir também. Ele foi escolhido ali para estar servindo o povo, né? E eu tenho certeza que ele orava, que ele fazia, acontecia, né? Ele orava, curas, eram milagres aconteciam, ocorriam. E ele não se importou ali de não estar com os 12 apóstolos, de não estar ali na pregação, na oração. Né? A função dele, ele conseguia fazer tudo que era preciso, porque ele era cheio de graça, cheio do poder e realizava grandes maravilhas. Então, às vezes fala, não, eu só vou trabalhar na igreja se for para pregar. Eu só vou trabalhar na igreja se for para isso, se for para aquilo. Né? Eu quero te dizer uma coisa, título, né, não significa
nada para Deus. Deus vê o nosso coração, vê a nossa intenção. Então você fala, eu sou diácono, eu ajudo na igreja na limpeza, né? Isso é um grande privilégio. Você pode estar ajudando ali na limpeza, pode estar ajudando com as crianças, você pode estar ajudando com a porta, enfim. Eu não sei qual que é a sua função na igreja, mas você pode estar igual o Estevão aí, cheio da graça, do poder e realizando grandes maravilhas no meio do povo, servindo as pessoas, porque é isso, né, que Jesus ensina, servir as pessoas. E no último versículo do capítulo 6 fala que todo mundo ali estava olhando para ele e o rosto dele parecia como de um anjo. Mesmo ali numa situação, né, tão difícil, tão delicada, ele estava, né, conectado com Jesus aí e o seu rosto parecia de um anjo. E aí o que acontece? No capítulo 7, que o capítulo 7, gente, é o capítulo maior de Atos. Capítulo 7 é o maior de Atos. Por quê? Porque Estevão faz um discurso no Sinédrio. Isso mesmo, ele faz um discurso no Sinédrio e ele começa lá em José, né? Ele começa aí falando tudo o que aconteceu com Abraão, na verdade, né? Ele começa ali falando de Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele vai contando ali toda a história do que estava acontecendo, por isso que fica muito grande, né? E eu fui pesquisar, né? Eu fui falar, mas por que ele fez essa, vamos dizer, retrospectiva aí, desde o começo ali da Bíblia de Abraão e tudo mais, né? Então, a primeira coisa aqui, né, que eu pesquisei e que foi falado aí pelos especialistas da Bíblia, né? Eu tô aprendendo junto com vocês, viu, gente? Eu gravo os vídeos, mas muita coisa eu vejo em outros vídeos de YouTube, eu leio, eu tenho livros de Atos, então, da mesma forma que você aprende com meus vídeos, eu também aprendo fazendo os vídeos, tá? Fica, né, você fala, nossa, a Miriam sabe muita coisa. Não, tô aprendendo ainda, né, e sempre estarei aprendendo, morrerei aprendendo. Então, ó, a primeira coisa, por que Estevão faz um discurso tão grande antes ali da sua morte no Sinédrio? Primeiro, ponto de contato com os judeus, né? Porque os judeus conheciam muito bem essa história de Abraão, Isaac, Jacó, José e tudo mais. Então, ele queria fazer o quê? Um ponto de contato ali com os judeus. Outra coisa, ele contando tudo isso, ele queria mostrar que as acusações contra eles eram falsas. Porque ele não estava falando mal ali de Moisés, das leis, não, ele sabia toda a história, ele sabia de tudo que aconteceu, ele era muito ciente. Então, as pessoas vendo ali que ele discorreu toda a história ali do povo judeu, as pessoas falam, ó, será? Ele sabe, né? Eu acho que essas acusações aí, ele sabe da importância de tudo que aconteceu no deserto com Moisés, né? Será que realmente ele estaria blasfemando contra? Então isso é muito legal da gente pensar. E segundo, que ele chega no ponto mais importante, né? No final aqui do capítulo, ele chega em Jesus, né? Ele chega ali no ponto importante, né? Ele faz a narrativa inteira aí, né? É como se fosse, né, assim, ó, eu tô dando uma narrativa, né? Tô contando aqui uma história, mas tem um final, tem Jesus. Ele, né, como que eu posso dizer? Ele descortina, né? Ele abre ali as janelas e fala, olha, Jesus. Tudo isso aconteceu para que Jesus viesse, para que Jesus nos salvasse, para que Jesus morresse numa cruz por nós. Enfim, é um discurso muito lindo. Se você não leu, você leia Atos 7, tá bom? Então, aí ele fala, né? Jesus veio para cumprir, para realizar, né, algo ali. Ele tá dentro da narrativa. Jesus faz parte da linhagem aí. Então, isso é muito importante, né? Porque a Bíblia em si tem tudo a ver com Jesus, né? Todas as pessoas ali que aparecem, as histórias, tudo tem a ver com a linhagem de Jesus. Isso é muito importante. Então, ele faz esse discurso grande por conta dessas três coisas, para ter, né, um ponto de contato aí com os judeus que estavam acusando ele, para ver que as acusações eram falsas e para falar de Jesus Cristo, que é o grande motivo, a alegria, né? Eles estavam ali no começo, no primeiro amor de falar de Jesus para o mundo e eles tinham que realmente falar mesmo
né? E infelizmente aí ele é apedrejado lá no finalzinho do capítulo 7, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, levou os olhos ao céu, versículo 55, viu a glória de Deus, viu Jesus em pé à direita dele, vejo os céus abertos e o anjo do homem em pé à direita do Pai. E aí, né, ele foi apedrejado, testemunhas viram, tudo mais. E isso aqui é algo interessante, né, que eles, testemunhas, deixaram os seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo. Saulo viu Estevão sendo apedrejado, né? E um pouquinho mais para frente aí, no capítulo 9, começa aí a conversão de Saulo. Então acredito que ali impactou Estevão sendo morto ali por Jesus e Saulo viu tudo, né? E ele fala aqui que eles não sabem o que fazem, né? Muito parecido com o que Jesus na cruz falou. Então, nós vemos aqui, gente, que Estevão era um homem que estava à disposição do Senhor para ser usado para a glória. Tanto servindo as mesas, tanto ali servindo o povo, servindo a igreja, servindo as viúvas, como morrendo por Jesus. Né? Isso é algo muito interessante, né? Será que a sua vida está à disposição do Senhor para ser usado para a glória dele? Isso é algo para a gente se pensar, para a gente refletir sobre isso, porque Estevão, ele tinha uma vida que era para se moldar, né? A vida dele ali, ele era um homem de boa índole, né? De bom testemunho, cheio do poder, cheio da graça, ele realizava milagres, né? Como que está a sua vida? Será que você está como Estevão, disposto a ser usado para a glória do Senhor, independente do que Deus falar para você, se for para pregar para 1000 pessoas, ou se for para limpar um banheiro, ou se for para servir os alimentos, para fazer qualquer coisa? Será que sua vida está disposta? Ou será que você está querendo só status, né? Porque tem muita gente que é assim, né? Só vai numa igreja chique, não sei o que, tem que ter status, né? Mas às vezes a gente esquece que Deus olha o nosso coração, a nossa intenção. Qual que é a sua intenção, né? E o que Estevão fez foi tão lindo, tão maravilhoso aqui, que ele vê Jesus de pé, né? Assim, Jesus de pé recebendo ele. Que honra, que honra. Né, alguém que foi ali separado para servir as mesas, para servir as pessoas, né? E nós vemos o quê? Que nós fomos feitos para servir. E eu quero deixar essa reflexão aí com você. Será que a sua vida, ela tem sido uma vida das pessoas olharem e ter testemunho? Me conta, me fala aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou dessa história aí de Estevão, né? O primeiro que morreu por servir Jesus, por seguir Jesus. A vida dele era para glória de Deus. Ele estava disposto, ele estava à disposição para passar o que for para Jesus, para que a honra e a glória fosse dele. Olha que coisa mais linda e mais maravilhosa. Então que hoje você possa refletir em cima disso, né? Como será que está a minha vida? Será que eu estou disposto a viver qualquer coisa para a honra e glória do Senhor? Será que eu estou disposto a servir, a obedecer? É isso que Estevão fez, esse grande homem de Deus que foi recebido ali de pé por Jesus. Leia se você ainda não leu, tá bom? Esse foi o nosso vídeo, muito obrigado você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comente. O vídeo ficou um pouquinho maior porque foram 2 capítulos hoje, porém sem problemas. Redes sociais, links todos abaixo na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo do Telegram. Também contato aí. E por último, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal, porque o único objetivo exclusivo é abençoar e edificar a sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!